Boa noite a todos. Estamos aqui em um momento de graça porque, antes de mais nada, amanhã completamos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, uma data muitíssimo especial para a nossa doutrina espírita, né? Mas hoje nós vamos falar a respeito de um tema bastante interessante e ao mesmo tempo polêmico, que é sobre o casamento. Um instrumento, como diz a espiritualidade, um grande instrumento de aperfeiçoamento do espírito. É lógico que nós, dentro de um período curto, não temos a intenção de esgotar esse assunto, já que é um assunto bastante complexo e com muito interesse para nós todos. Iniciamos com uma frase do nosso colega espírita e ator recém-desencarnado, Paulo Goulart, que teve aí uma vida junto com sua esposa, de dedicação, de amor, por 62 anos, e ele diz assim: a vida é um aprendizado permanente. Se não exercitar a paciência e o entendimento, se briga por bobagem. Então aqui nós temos duas palavrinhas iniciais para nosso início de reflexão: paciência e entendimento. Tão necessário nessa relação a dois, como nós vamos observar daqui para frente. Qual será que era o objetivo do Criador? Às vezes surge essa questão, não é? Com o casamento. Qual será que era o objetivo do Criador quando criou o casamento? Já que é uma lei natural, não é? Muitos falam inicialmente, logo de cara, que é para a perpetuação da espécie humana. Esse seria o objetivo do casamento. Porém, além desse objetivo, que é válido, nós temos outro, muito mais importante até. Serve para a evolução moral dos seres, nós, seres humanos. Uma grande oportunidade de crescimento. Então, como dizem os Espíritos, um grande instrumento de aperfeiçoamento de nós, espíritos. Se nós buscarmos um casamento feliz, talvez não seja uma boa alternativa. Como dizem, por exemplo, a nossa psicóloga Ercília Zilli, numa brilhante palestra que ela fala sobre esse assunto. Nós devemos buscar, sim, o casamento para nos tornarmos uma pessoa melhor. Um casamento saudável. Aí sim o casamento acaba sendo uma boa opção. Nós sabemos que a família é a estrutura, o alicerce da vida como um todo, onde nós construímos em cima dessa base, desse alicerce, toda a nossa estrutura como espíritos. A família de origem divina tem sua função educadora e é um aprendizado de vivência coletiva. E a família se inicia justamente nessa relação conjugal, nessa vida a dois. Mas se a família tem toda essa importância, é o alicerce da civilização humana, tem sua função educadora, como nós dissemos, e é de origem divina, por que há tanta confusão dentro de um lar? Por que há tanta desarmonia, às vezes, dentro de um lar? Os maiores desafios do ser humano são justamente entre quatro paredes. Emmanuel nos traz a informação do porquê ocorre tanta confusão dentro do nosso lar, da nossa casa, da nossa residência. Ele diz assim que o casamento é um reencontro de agentes diversos. Quais são esses agentes? São afetos, mas também são desafetos. Podem ser amigos, mas também pode haver o reencontro de inimigos. Pode haver ajustes e reajustes. Então,
aí está, de certa forma, a explicação de Emmanuel, dizendo do porquê que há tanta confusão dentro de um lar. Porque é um reencontro. Assim como há um casamento de afetos, há também um casamento de desafetos, de inimigos. Então, essa relação serve para nos reequilibrar, para nos regenerar enquanto espíritos. E nós sabemos que o lar, que a constituição de um lar é a garantia do alicerce da civilização humana. Tirando o lar da existência, com certeza esse alicerce não existiria mais. Na questão 695 do Livro dos Espíritos, perguntam aos espíritos o seguinte: o casamento, quer dizer, a união permanente de dois seres, é contrário à lei natural? O que eles respondem? É um progresso na marcha da humanidade. Na questão seguinte, na questão 696, qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? E eles respondem: é o retorno à vida animal. E Kardec, depois dessas questões, traz umas notas esclarecedoras para nós, dizendo que o casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas. Vem mostrar para nós como sermos solidários, como sermos fraternos. É um exercício e tanto, que nós vamos ver um pouquinho aqui. E está presente entre todos os povos, ou seja, é uma lei natural. O casamento, a união de dois seres, além de estar aí com o objetivo da perpetuação da espécie humana, serve para o aperfeiçoamento de nós como espíritos. E por isso, por esse motivo, está presente entre todos os povos. Por mais que se fale mal do casamento, sempre dentro de nós, algo nos diz que nós devemos procurar aquela pessoa para passarmos as nossas vidas. E que se nós tirássemos o casamento, então, do planeta, retornaríamos à infância da humanidade. Porque Kardec diz assim: muitos homens, ficaríamos então abaixo de muitos animais, que os animais, às vezes, boa parte deles, demonstra um exemplo de união constante. E então nós ficaríamos abaixo de certos animais. Uma outra definição conceitual sobre o casamento, também de Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele traz um pouquinho mais ainda de esclarecimentos. O que é o casamento? Ele define da seguinte forma: é um regime de convivência de duas pessoas que se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Veja, esse conceito é bastante interessante. Ele não diz que é a convivência de duas pessoas que se amam. Ele diz que é o regime de convivência de duas pessoas que se confiam. Não é um conceito romântico, mas podemos dizer que é um conceito verdadeiro. Eu confio na outra pessoa porque eu sei que ela vai me ajudar a evoluir. E ao mesmo tempo, ela confia em mim porque eu vou ajudá-la a evoluir enquanto espírito. Essa definição, então, de Emmanuel: eu sou facilitador do aprendizado do outro, e o outro, ou a minha parceira, é minha facilitadora desse aprendizado aqui na Terra. Então, essa história de que Deus cochilou e eu me casei com a pessoa que eu não deveria me casar, não existe na prática. Porque a programação da nossa reencarnação, ela não vem sujeita a erros. Eu não venho, como diz aí, eu trouxe até algumas coisas que foram ditas no Congresso, Espírita Brasileiro, e um dos palestrantes, expositores, falou justamente desse tema, eu achei interessante.
incluir aqui algumas coisas. O casamento não tem data de validade. Como às vezes as pessoas podem imaginar, eu vou me casar por 10 anos com fulano de tal, depois eu vou me separar, vou casar com outro. Não existe isso. É planejado um casamento. Se há depois a dissolução do casamento, é uma coisa minha. Não vem planejado que eu vou me separar. Então o casamento, como ele diz, não tem data de validade. Não vem com traços de erros. Você não vem planejado para errar. Todos nós viemos à Terra para acertar. E o casamento, com certeza, está dentro desse planejamento nosso. Para a gente dividir didaticamente o casamento, o autor Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, fez uma divisão dos tipos de casamento que existem, que são 5 tipos diferentes. Existe o casamento afim, onde os parceiros são simpáticos, uma verdadeira afeição de almas. Esses casamentos afins geralmente sobrevivem à morte do corpo e mantêm-se em encarnações posteriores. Esses casamentos, como diz o próprio autor, são pouco comuns na Terra. Casamento de afins. Existe um ainda um pouco maior, um pouco mais elevado, um pouco mais sublime, que é o casamento transcendental. Ou seja, é um casamento de almas afins, mas de almas enobrecidas, que se juntam, que se programam para ficar juntos por uma causa nobre. Esses casamentos, de pessoas assim, vão se dedicar a obras de grande valor para a humanidade. O próprio autor classifica o casamento de nosso codificador Allan Kardec com a sua esposa dentro dessa classificação, porque eles se casaram e tinham uma coisa nobre a realizar na Terra. Temos aí um casamento um pouco comum para nós, que são os provacionais. As almas são comprometidas por situações do passado e se juntam novamente para pacificarem as consciências ante erros graves do passado. Então, às vezes também a gente pensa assim, eu tenho que voltar porque, na verdade, o que nos cobra isso é o peso da nossa própria consciência. Não é o outro que vai pedir para que eu volte com ele para me casar novamente depois de um erro do passado. A minha própria consciência faz com que eu procure aquela pessoa a quem eu fiz mal para nos juntarmos e nos casarmos numa próxima existência. Esse é o casamento provacional, que faz com que a gente desenvolva valores como paciência, tolerância, resignação. E o autor completa, esse é o tipo mais comum na Terra. É o que mais existe, cerca de 80%, vamos dizer, são casamentos provacionais. Temos o casamento sacrificial, onde há uma grande diferença evolutiva entre os parceiros. Um é muito evoluído e o outro um pouco menos evoluído, então é um sacrifício que se faz para ajudar com que aquele menos evoluído possa também ter o seu progresso enquanto espírito. Então, esse é um casamento, como diz o nome, sacrificial. E temos um último, que é o acidental. É aquele que não foi programado. Aí podemos dizer que, de repente, esse casamento existe por uma afinidade apenas física, no mundo material. Você, de repente, gosta de alguém, através de uma paixão maluca, e você se casa. Obedece, então, apenas à afeição física, sem raízes na afetividade sincera. Não quer dizer que esse casamento, por ser acidental, não possa ser o início de uma grande relação futura. Ou seja, eu posso até me casar acidentalmente e depois começar a amar aquela pessoa que está ali ao meu lado e começar a participar nessa relação em outras existências. Pode ser um começo, não é, de uma relação bastante tranquila no futuro também. Então nós temos aí, nesses 5 que nós falamos, como provacional sendo o mais comum de todos eles.
que traz para nós a oportunidade de reajuste. Se é um reajuste é porque há desarmonia, há desconfiança, existe um conflito, e aí nós temos essa oportunidade de aperfeiçoar o nosso espírito. O doutor Alírio de Cerqueira Filho, psicólogo, psiquiatra, um monte de coisas, ele diz assim, que a gente não deve entrar num casamento de maneira fantasiosa, buscando o famoso príncipe ou a famosa princesa. Ele diz que esse é o mito do amor romântico. Um verdadeiro conto de fadas a gente busca espelhar num conto de fadas, achando que nós vamos achar um príncipe ou uma princesa encantada e vamos ser felizes para sempre. Essa busca nossa de forma fantasiosa é porque nós encaramos, é uma metáfora, que nós encaramos aquele parceiro ou aquela parceira como se fosse perfeita. Ou seja, nós estamos buscando alguém perfeito, coisa que nós não somos. Estamos buscando algo que nós mesmos não temos a oferecer. E às vezes fica nessa busca por 5, 6 vezes até, buscando no relacionamento a princesa encantada ou o príncipe encantado. Isso, segundo ele, é uma imaturidade nossa enquanto espíritos, porque nós sabemos que numa primeira semana a princesa pode virar bruxa e o príncipe pode virar um sapo, na primeira semana de casamento. Outra coisa que ele nos fala é aquilo que nós buscamos no outro, idealizamos o outro de uma forma muito fantasiosa e que nós não vamos encontrar. Então nós temos aí 4 personagens: eu real, aquilo que eu sou de fato; eu ideal, aquilo que eu procuro mostrar para os outros que eu sou; e o outro é o que eu busco, o outro ideal, que às vezes eu não enxergo como a outra pessoa é, e o outro real. O certo é nós buscarmos o eu real com o outro real, entendendo que todos nós temos limitações, potencialidades e dificuldades, tanto eu quanto o outro. Então, para um casamento ser acertado, eu tenho que buscar o outro real juntamente com o eu real, para que isso possa dar certo. O que nós não podemos é também tentar mascarar o próprio outro. Ou seja, eu busco no outro, eu percebo que ele não é daquele jeito, e eu acho que eu mascarando, ou então dizendo assim, quando eu casar eu mudo a outra pessoa. Isso não vai acontecer. O máximo que nós conseguimos fazer é mudar a nós mesmos. Nós não conseguimos mudar o outro. A autora Daphne Rose Kingman, num livro chamado Separação, diz assim, que nós entramos num casamento desinformados sobre nós mesmos. Nem nós nos conhecemos direito, quanto mais conhecer o outro. Então, é até uma oportunidade nossa de nos autoconhecer. Através dessa relação, nós vamos começar a perceber quem é que somos nós, que é o eu que eu posso mudar. Eu até posso colocar a minha imagem no eu ideal que eu quero chegar e buscar, através da minha transformação, chegar naquele eu ideal que eu mesmo estou plasmando, não é? Mas eu tenho que me conhecer primeiro para poder enxergar aonde eu quero chegar. Como nós dissemos, o casamento, então, é uma experiência desafio, é um convite ao aprendizado, é um grande instrumento de aperfeiçoamento. Um dos primeiros desafios que nós temos no casamento, vencer o egoísmo. O que antes era só meu, agora passa a ser nosso. O meu quarto, agora é nosso quarto. O meu carro, agora é nosso carro. O meu aparelho de som, agora é nosso aparelho de som. Então, o primeiro desafio que nós temos dentro do casamento
é vencer o egoísmo. E quando nós temos aí a inclusão de mais membros, quando chegam os filhos, que vão nos ajudar a treinar outras virtudes, quando nós temos os filhos, nós começamos a aprender a dividir um pouco mais, a sermos um pouco menos egoístas. Eu sempre falava antes, quando as pessoas eram recém-casadas e sem filhos, para aproveitar bastante, tomar bastante Danone, comer muito chocolate, porque depois que vem o primeiro filho, ou até mais, se sobrar, de repente eu como alguma coisa, Primeiro são os filhos. Isso sem contar as noites sem dormir, a fralda suja, o filme que você tanto queria ver, de repente você não consegue porque acontece alguma coisa, você tem que sair correndo com seu filho para o hospital, o jornal que você quer escutar e não consegue porque ele resolveu tocar flauta ou piano, não é? A gente aprende então com os filhos a se tornar um pouco menos egoístas, dividir um pouco mais. E quando você chega em casa cansado e quer ficar quietinho, mas você tem uma pessoa ali do seu lado. Quando nós percebemos as manias, porque às vezes antes do casamento são mascaradas essas manias. E aí nós começamos a observar a partir da convivência as manias que aparecem. E aí nós vamos aprender a dialogar. É mais um aprendizado. Resolver os conflitos como gente grande. Vamos aprender a negociar. Quando nós percebemos que aquela pessoa que a gente tanto tinha uma paixão louca, alucinada, não era bem aquilo que parecia ser. Porque diz até Alberto Almeida, paixão, não sei se alguém já ouviu dizer, é paixão, Então, bate aqui e te derruba no chão. Quando você percebe a pessoa e ela não é aquilo que parecia ser, quando você a encontra, principalmente o homem encontra a mulher sem maquiagem, com o cabelo todo desarrumado, na hora que se acorda com um bafo de onça, então a gente às vezes também tem essa situação. E quando a mulher ou o marido estão lá com um processo grave de diarreia, todo aquele romantismo que existia antes ali é uma experiência de desafio para que a gente possa passar, não é? Quando há críticas constantes também, quando eu preciso dizer umas verdades para o outro, mas eu digo assim, mas é crítica construtiva. Será mesmo que a crítica é construtiva? Depende da situação, depende do momento. Será que eu consigo encontrar o melhor momento para fazer aquela crítica, a melhor hora, a melhor oportunidade? Porque senão essa crítica construtiva vai ser uma crítica demolidora, desestimulante. A vontade de estar perto do parceiro é fundamental, ou da parceira, Quando você está numa roda de amigos e está morrendo de medo que o seu parceiro, sua parceira fale alguma besteira, Então, essa oportunidade de querer estar perto dela, de acreditar no que ela tem a dizer, de achar bonito o que ela vai nos dizer. A falta de diálogo também, até os psicólogos dizem, coloque um dia da semana, se há esse problema, um dia da semana para o dia de dialogar, de discutir a relação. Mas também não pode ser um metralhadora, e o outro só escuta. Tem que ser um diálogo entre duas pessoas. Mas a premissa desse diálogo é querer resolver a situação. Não é para desabafar. Não é um momento de desabafo apenas. É um momento de tentar resolver. Quando bate o desemprego, a falta de dinheiro, são outras dificuldades que aparecem dentro dessa relação, que tudo era amor, tudo era bom, mas quando há o problema da falta de dinheiro, como que nós saímos dessa, não é? Nós também, dentro do casamento, herdamos a família do cônjuge. Ele não vem sozinho, ele vem com sogra, com sogro, com cunhados,
e afins. Também é um treinamento para nós sobre a fraternidade, tolerância, amizade, desprendimento. Às vezes até, de repente, a gente precisa ajudar, por exemplo, os nossos parentes, os parentes do nosso cônjuge, da nossa cônjuge, de forma financeira mesmo. É um convite, então, a essa fraternidade, é um trabalho nosso de fraternidade. E ainda temos diversas situações que podem acontecer dentro do casamento, né? As drogas, que trazem tanta dificuldade, tanto as lícitas, o álcool, por exemplo, quanto as ilícitas. A questão da infidelidade também é um grave problema para essa relação a dois. Nós precisamos aprender a ser flexíveis dentro do casamento, para que a gente possa continuar com essa relação em harmonia. Eu não preciso impor a nossa verdade, a minha verdade. Nós não devemos impor a nossa verdade. Existem 3 pequenas palavras que dão muito resultado dentro do casamento. Deixa para lá. Deixa para lá. Não quer dizer que você vai abrir mão daquilo que você acha, daquilo que você quer, daquilo que você pensa. Mas é uma oportunidade de você negociar depois. Tentar chegar a um acordo, porque às vezes a situação ali não comporta. Se você for inflexível no momento, pode acabar uma relação em 2 minutos. Às vezes é preciso, então, ter essa flexibilidade para aprender a negociar depois, a chegar num consenso, num acordo. Anissete Bruno fala que seu ex-marido, Paulo Goulart, fez uma entrevista, na Globo e falou que ele era muito cavalheiro, muito mesmo, fazia coisas assim de surpreender. E Emmanuel, no final aqui, nós vamos trazer um pouquinho até das indicações de Emmanuel, no momento que a gente pensa, de repente, numa separação. Você ser cavalheiro, você cuidar da outra pessoa. Essas são indicações de um espírito de luz, como Emmanuel, que nós vamos ver aqui. O casamento não é indissolúvel. Nós sabemos que há a possibilidade, existe a possibilidade de acabarmos com o casamento. Se fosse indissolúvel, não seria uma lei natural. Aí nós temos a historinha da velhinha casada há mais de 50 anos. E aí, quando terminou a sua jornada, ela chegou no plano espiritual, ela aguentou o marido por mais de 50 anos. Chegou no plano espiritual, queria saber como que estava lá o prontuário dela, a ficha, porque afinal ela tinha cumprido seu papel, 50 anos juntos. O anjo de guarda foi buscar o seu prontuário, os seus apontamentos, e chegou para ela e disse assim: minha irmã, você vai ter que voltar a se casar com o fulano de tal. Não houve resgate algum, 50 anos jogados fora, porque a proposta de Deus era que você o amasse, não apenas o suportasse. Então o casamento é para a gente ter virtudes, não pseudo-virtudes. Eu vou suportar até o fim e que estou tranquilo. Não, vai voltar para aprender a amá-lo. Emmanuel, mais uma vez, nos diz sobre o divórcio, que não é lícito nenhum de nós estimular o divórcio em tempo algum. Veja só o que um espírito de luz nos traz. Não é lícito estimular o divórcio de qualquer pessoa que seja. Somente as 2 pessoas que vivem e convivem juntos ali podem decidir sobre esse tema. Somente as 2 pessoas é que sabem a verdadeira situação, o verdadeiro clima que se vive entre 4 paredes. E se essas pessoas, que são às vezes nossos amigos, companheiros, parentes, se essas pessoas tiveram essa atitude de se divorciarem, que a gente possa reconfortar,
reanimar esses irmãos, respeitar a livre escolha que compete ao casal. Às vezes a gente pergunta assim: eu vou me separar. Por quê? Não sei muito bem, mas eu vou me separar. Então, Emmanuel diz assim: separações são sempre lamentáveis, embora às vezes justas. Qualquer tipo de separação, segundo Emmanuel, então, é lamentável, mas às vezes é justa. Porque também a gente não pode levar a situação dessa relação para uma relação tóxica. Mas ele sugere, antes de pensar no divórcio, ele diz assim: se te encontras nas ondas pesadas da desarmonia conjugal, evoluindo para o divórcio ou qualquer outra espécie de separação, não menospreze buscar alguma ilha de silêncio a fim de pensar. Considera as próprias atitudes e, através de criterioso autoexame, indaga por teu próprio comportamento. Talvez descubras que a causa da perturbação reside em ti mesmo. Vejam só que mensagem ele nos traz. Eu estou pensando em um divórcio? Ótimo. Eu procure então uma ilha de silêncio, ou seja, um local onde eu possa meditar sobre isso e observar se realmente o que está acontecendo, que às vezes, ele diz, pode ser eu mesmo, o meu próprio comportamento que está levando a essa situação. O que ele quer também que a gente faça é que não se separe por banalidade. Qualquer coisa é motivo de eu dizer que eu vou me separar. É lógico que aquela relação tóxica que eu falei é melhor que haja separação, mas se não, a banalidade da separação, o descarte por qualquer motivo é que não é recomendável. Ou seja, eu não devo abandonar o barco ao menor sinal de tempestade. Eu preciso fazer um esforço para ver se essa relação tem continuidade. O que eu às vezes faço é perceber e querer encontrar no outro aquilo que eu ainda não tenho, aquilo que eu ainda não disponho. E esse expositor que esteve no Congresso Espírita, ele diz assim: a estratégia é que você perdoe sempre. Você quer se reencontrar com a pessoa, é só odiá-la. Odeie bastante aquele seu parceiro ou sua parceira. Com certeza você vai reencontrar em outra vida. Então façamos tudo o que estiver ao nosso alcance. Se haver a necessidade da separação, que haja o perdão, para que realmente, o perdão verdadeiro, para que de repente você não precise voltar outra vez. E Emmanuel, como eu falei, traz 3 conselhos se você está a ponto de pensar no divórcio. Primeiro conselho de Emmanuel é reconquistar o parceiro ou a parceira, porque ninguém se casa para ser infeliz. Todo mundo que se casa quer ser amado, quer ser feliz, quer ser cuidado. Aliás, a mulher, quando se casa, ela quer atenção e proteção. Até mesmo esse escritor, esse expositor que falou, ele diz assim: por isso que as mulheres às vezes gostam de homem de farda, porque homem de farda dá o quê? A sensação de segurança, de proteção. É isso que a mulher está buscando dentro do relacionamento. E o homem, o que o homem quer? Quer cumplicidade naquelas loucuras que ele gosta de fazer e também cuidado. Essas são as situações que o homem e que a mulher querem dentro de um casamento. A segunda regra que Emmanuel nos traz, a ressignificação. Olhar para o outro com um olhar espiritual. Não dizer assim: é uma cruz que eu carrego.
Ou aquela pessoa que quando o marido vai embora, vá com Deus, mas quer que ele vá com Deus mesmo e não volte mais. Então a ressignificação olha só que forte, dizer assim, pelo menos intimamente dentro dos nossos pensamentos: você é a minha chance de me resolver espiritualmente. Que tal? Você é a minha chance de me resolver espiritualmente. Essa é a ressignificação que Emmanuel sugere. E a terceira e última regra: sublimar o amor. O amor é sublime. Então ele até conta, a história do homem que aprontou a vida inteira, bebeu, bateu, e depois de um tempo de tanta situação ruim, o marido vai embora e a casa fica uma paz tremenda. Depois de 15 anos o cidadão volta, doente, com cirrose, com AIDS, estrupiado. E o que a mulher faz? Cuida, coloca para dentro de casa. Isso é o amor sublime. Ainda o filho quer desaprovar isso. O filho que conheceu a peste que o pai era, olha para a mãe como dizendo: mãe, você vai colocá-lo aqui? E ela diz assim: filho, é seu pai. Isso é, então, sublimar o amor. Que a gente possa não esperar do outro o que ele não pode dar. Às vezes, o que ele dá é aquele jeito grosseiro mesmo. Não tem outra maneira. O afeto que a gente busca, às vezes ele nunca teve. Eu digo ele, mas ele ou ela. A relação de uma forma geral. Não adianta a gente ter uma expectativa de ter um Gianecchini em casa, cavalheiro, bonitão. Vamos ter uma expectativa daquilo que ele pode nos trazer. E aí mais umas sugestões que a gente já está finalizando. Se o divórcio já aconteceu, tem três recadinhos básicos aqui. Quando já aconteceu, não tem mais volta, já aconteceu o divórcio. Primeira dica: não enlouquecer, como diz o expositor, Não enlouquecer, porque depois tem gente que depois que se separa, quer fazer tudo que pode, tudo que imagina, sair pela vida louca do mundo. Agora eu sou solteiro, eu vou fazer tudo, vou aprontar, Não enlouquecer, a primeira dica. A segunda dica, para quem sai de um casamento: não odiar o mundo, ficar amargo, pessimista, se amargurar pro resto da vida, achar que não vale a pena ter uma outra relação, por exemplo. É lógico que nesse momento da separação é difícil, a pessoa pode se voltar para dentro dela mesma, ter esse momento de sofrer, mas depois perceber o mundo à sua volta com alegria, com felicidade, não se fechar, não se amargurar. E a terceira dica, que é bastante importante, que às vezes a gente vê por aí: não envenenar os filhos, dizendo mal do pai ou dizendo mal da mãe. O mais comum é dizer mal do pai, porque geralmente se fica com a mãe a guarda dos filhos, Não envenenar os filhos, por quê? A relação conjugal é uma, a relação filial entre pai e filho, ou entre mãe e filho é outra. Então, procurar não fazer isso. Deixar com que o próprio filho, se tiver que ver algum dia alguma coisa, ele próprio veja pelos seus próprios olhos. Então, sabemos que o companheiro que eu preciso é aquele que está do meu lado, ou a companheira que eu preciso. Já foi planejado lá antes de reencarnarmos. É uma oportunidade grande para nós aplicarmos os fundamentos da nossa religião,
da doutrina espírita no dia a dia, nas situações que vão acontecendo no dia a dia. Porque às vezes a gente procura, espera uma missão grandiosa e esquece que dentro desses pequenos momentos é que nós estamos agindo e reagindo de acordo. Enxergar os obstáculos, os desafios que a vida nos proporciona com visão espiritual. E lembrar sempre do contrato que a gente faz quando se casa, de acordo com o conceito de Emmanuel. Eu estou confiando a outra pessoa, assim como ela está se confiando a mim. Essa relação de assistência mútua que existe dentro do casamento, para que a gente cresça juntos. Temos sempre a solidariedade, a fraternidade, o respeito e o compromisso, sobretudo, com o projeto de Deus. Esse casamento foi projetado por Deus. Se ele tem algumas situações difíceis, é que nós estamos aptos a ultrapassar esses problemas, esses obstáculos. Não poderia deixar aqui de sugerir a leitura do livro Vida e Sexo, de Chico Xavier, com a psicografia de Emmanuel, do qual foi tirado boa parte desse material, não é? E finalizo trazendo uma frase agora do nosso irmão Chico Xavier, a respeito do casamento. Ele diz assim: casamento, para ser sólido, há de ser uma união de almas afins, mas sem espírito de tolerância, casamento algum vai adiante. Então, que fiquemos com essa reflexão do nosso irmão: casamento sem espírito de tolerância não vai adiante. Muita paz a todos.